Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos aos que já assistiram algumas palestras de hoje, aos que estão chegando agora para assistir, sejam todos bem-vindos a essa primeira semana da Engenharia Mecânica aqui da UFRJ do Campus Macaé. Então, hoje nós vamos ter mais uma palestra, né, que vai ser ministrada aqui pelo professor Giuseppe Miricena. É um mini curso, na verdade, né, intitulado Etapas e Características da Análise Estrutural usando o método dos elementos finitos. Então, um tema assim, muito interessante, muito importante, não só para a engenharia mecânica, mas para as engenharias de uma maneira geral. Então, o professor Giuseppe Miricena, ele é engenheiro mecânico, assim como a maioria de nós aqui, estudantes, né, e alguns já engenheiros também. E ele é mestre também em ciência da computação e pós-graduado em engenharia elétrica, com aplicações computacionais na engenharia, e tem mais de 30 anos de experiência em consultoria de projetos, treinamento, ensino usando software de simulação estrutural. Enfim, é uma pessoa assim, muito qualificada que certamente vai falar desse tema com propriedade. Então, desde já, quero agradecer aqui ao professor Giuseppe pela disposição de atender a gente aqui com esse mini curso, e seja bem-vindo. Mais uma vez agradeço a sua participação e fique à vontade aí na apresentação. Aí, ao final, vocês podem colocar as perguntas no chat, ao final a gente faz as perguntas. Obrigado, Ranulfo. É um grande prazer estar com os colegas engenheiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou, então, hoje fazer uma apresentação breve, de 1 hora, em que a minha intenção é falar principalmente das características da análise por elementos finitos e das etapas para a execução dos modelos da análise e a obtenção das respostas, ok? Então, eu passo agora a compartilhar minha tela. Eu acho que ela já está sendo compartilhada. Deixa eu tirar isso daqui. Perfeito. Muito bem. Bom, eu já fui apresentado, eu sou engenheiro mecânico, tenho muitos anos de experiência nessa área de aplicação de análise por elementos finitos. Eu comecei no final da década de 80, também numa empresa que distribuía softwares, e depois me tornei consultor, principalmente nas áreas de equipamentos para mineração, na área industrial, na área rodoviária, ferroviária. Então, eu já tratei de diversos casos, principalmente de grandes estruturas. Atualmente, então, eu aqui estou representando a E3S, que é uma empresa que desenvolve softwares, comercializa o ANSYS, que é o software que será utilizado nesse nosso mini curso. Tem um suporte técnico muito competente e atuante, não só com relação ao suporte de utilização do ANSYS, mas também na prestação de serviços. E também trabalhamos com um instituto na área de ensino, temos um curso de pós-graduação na área estrutural e na área de mecânica dos fluidos, de 2 anos, um curso profissionalizante e diversos cursos de curta duração. Muito bem, então, nossa proposta, como eu coloquei aqui já, será fazer uma apresentação completa, desde a captura da geometria até conclusões e modificações para correção da distribuição de tensões em um componente, usando o ANSYS, no caso, o ANSYS Mechanical. Esse mini curso, ele depois ficará disponível, a gravação, para vocês, assim como uma apresentação, um workshop, onde você terá todos os passos que eu vou demonstrar aqui, e o arquivo de geometria, que eu vou utilizar para iniciar essa nossa análise, e o arquivo final também da análise. Eu convido vocês, então, a quem quiser conhecer um pouco mais esse universo da simulação e propriamente o ANSYS, que instale o ANSYS Student, que é um software muito completo, dedicado à divulgação da simulação no mundo,
e que tem atualmente um limite bastante interessante de nós e elementos. Nessa nossa última versão, que é a 2021 R1, o limite desse software passou para 160 mil nós. Então, vocês vão notar que eu vou criar um modelo, eu já vou explicar o que seria nó e elemento, para a gente ter um entendimento da importância dessa questão, que ele terá aproximadamente menos de 32 mil nós, que era o limite da versão até o final do ano passado. Atualmente, então, você consegue baixar do site da ANSYS, é só digitar ANSYS Student no Google, já vai te direcionar para esse site onde você pode fazer o download do programa e instalar em qualquer computador, não exige a instalação de licença e nem a confirmação que você é um estudante. Você pode desinstalar a qualquer momento e instalar novamente. Com o software instalado, você vai conseguir reproduzir, então, esse caso que eu vou demonstrar aqui e começar a experimentar e a tentar utilizar o sistema para análise estrutural. No nosso caso, eu vou tratar de um caso simples de análise estática, mas o ANSYS é um software muito poderoso, capaz de realizar análise dinâmica, explícita, implícita, análise térmica. Ele tem módulos para fadiga, módulos para otimização topológica, e assim vai. Ele é um software high-end de análise por elementos finitos completo. Muito bem. As etapas, então, já fazendo uma introdução sobre o nosso tema dessa apresentação, para a realização de uma simulação ou de uma análise, aqui no nosso caso, usando o método dos elementos finitos, está aqui ao lado desse fluxograma. No pré-processamento, que é a segunda caixa ali, eu vou construir um modelo. Então, a partir da geometria, eu tenho a necessidade de gerar uma malha de elementos que nada mais é do que uma subdivisão dessa geometria em pequenas partes, para que eu possa, através do método numérico, alcançar as nossas respostas e introduzir também os carregamentos, entre outras propriedades que veremos. Mas antes de partir para, efetivamente, a geração de um modelo, nós precisamos pensar como será esse modelo no que eu chamei aqui de decisões preliminares. Esse nosso caso, ele vai ser um braço de um pedal de bicicleta. Dessa maneira, eu vou exemplificar algumas questões que a gente já teria que pensar com relação a esse conjunto que eu mostro aqui e a nossa intenção de realizar uma análise de tensões apenas no braço, em uma das partes dessa montagem que você observa aqui. Feita, então, essas decisões preliminares, o modelo, a geração do modelo, eu submeto esse modelo ao processamento. Ele vai, através do método dos elementos finitos, obter os deslocamentos, as deformações e as tensões, entre outras diversas respostas, como reações nos pontos de apoio e respostas para outros tipos de análise. Essa que eu citei são as básicas. Então, existe um tempo em que o computador fica processando essa análise e não existe a intervenção do usuário, a não ser para um controle que pode existir, por exemplo, para uma análise não linear. E após essa solução, se ela ocorrer, porque alguns modelos podem gerar erros em que esse processamento não ocorre, você terá, então, no pós-processamento, as respostas que veremos aqui, com distribuição de tensões, de deformação, entre outras. A partir disto, eu faço uma interpretação dos resultados para avaliar se eu tenho o atendimento a alguns critérios de projeto. Então, reforçando essas ideias aqui, nós sempre teremos um caso, um estudo, que temos a necessidade de implementar um modelo, aqui eu chamei de um modelo real, um caso de um desenvolvimento de produto, ou um caso em que eu preciso estudar uma ocorrência de uma falha. Atualmente, com muita facilidade, eu gero um modelo CAD, então eu crio a geometria em 3D. Dessa geometria em 3D, eu vou extrair uma geometria que eu vou utilizar para realizar o meu modelo CAI. Modelo CAI, Computer Aided Engineer, é o nome, é a denominação que damos aos modelos gerados para análise por elementos finitos.
O CAD, que normalmente vocês conhecem mais, ele tem a função de trabalhar com a representação geométrica, entre alguns outros dados, como volume, baricentro, que ele pode fornecer. Mas ele efetivamente não é um software que te fornece respostas de uma física, de uma análise estrutural, de uma análise térmica. Isso quem vai fazer é o software CAI, no nosso caso aqui o ANSYS. Feito então essa separação da parte que eu tenho a intenção de utilizar para o meu estudo, eu faço o que chamamos de discretização, que é a geração da malha de elementos finitos. Como eu já comentei, eu vou subdividir essa geometria em pequenas partes, em pequenos tetraedros ou em pequenos hexaedros, dependendo do tipo de elemento que eu faço, que eu seleciono para a geração da malha. Temos outros tipos de elementos. Temos elementos de barra, elementos de casca. Nesse nosso caso, eu vou me prender apenas à utilização dos elementos sólidos. Na análise estrutural, temos uma vasta biblioteca de elementos para a representação de diversas categorias de problemas. Feito isso, eu faço a aplicação dos nossos carregamentos e vinculações, em que a gente denomina como condições de contorno desse nosso problema numérico. Feito o modelo, processando a análise, eu vou obter as respostas. Então, aqui eu mostro alguns exemplos, nesse nosso caso, do braço deste pedal de bicicleta, de deslocamentos. Então, eu vou conseguir visualizar a deformada, eu consigo ter a distribuição das tensões. Então, eu tenho distribuição de todas as componentes de tensões, tensões de von Mises, tensões normais em qualquer direção, as componentes, tensões de cisalhamento, e entre outras várias. Eu tenho aqui também a possibilidade de obter respostas de reação, que eu também já citei aqui, ok? O software de elementos finitos, então, ele vai te trazer respostas de uma análise estrutural, muito parecida com a que vocês conhecem nos casos estudados na graduação, quando, por exemplo, fazemos a disciplina de resistência dos materiais, teoria das estruturas, mecânica dos sólidos. Nós também conseguimos, usando soluções analíticas, obter tensões, por exemplo. Ele faz a mesma coisa, só que para modelos ou para casos bem mais complexos. Com as respostas e utilizando o conhecimento de engenharia em uma área específica de um certo produto, é que eu vou aplicar critérios de resistência, critérios de rigidez, por exemplo, também, para conseguir identificar se os deslocamentos que eu tenho num certo caso, eles não poderão trazer algum problema de desconforto humano ou de vibrações. Eu posso também usar essas respostas para fazer uma análise de durabilidade, que seria aplicar conceitos de fadiga. Atualmente, nós temos a possibilidade de fazer um estudo de propagação de trinca, utilizando a teoria de mecânica da fratura. E temos também a possibilidade de estudar casos, que aqui eu coloquei o termo estabilidade, não é? Que seria você avaliar se o componente, se a estrutura toda está em equilíbrio estático ou se uma parte dela perdeu a estabilidade com um efeito que a gente conhece como flambagem. Os softwares também possibilitam que você obtenha os modos e os fatores que multiplicam as cargas e te mostra, então, as possibilidades que você tem da ocorrência dessa instabilidade por flambagem em algum componente. Então, note que o software ele não é conclusivo, ele vai apenas te fornecer respostas que, com o seu conhecimento de engenharia, você vai poder fazer uma avaliação, submeter, então, isso à possibilidade de melhorias através da alteração da geometria ou alteração de algumas outras características, como propriedades dos materiais, e, novamente, obter as respostas para fazer uma avaliação dessas suas intervenções. Então, ele possibilita que você estude diversos cenários durante o desenvolvimento de um produto,
para alcançar essa otimização, vamos chamar assim, na área estrutural. O componente, então, que eu vou estudar e demonstrar para vocês usando diretamente o ANSYS, é esse braço de bicicleta em que a montagem foi obtida nesse site GrabCAD aqui, ok? Então eu vou agora já fazer alguns comentários sobre as decisões preliminares e logo partiremos para a utilização do software. Como eu já comentei, nesse nosso caso, nesse nosso braço, eu vou realizar uma análise simples de resistência. Eu vou obter as tensões de von Mises, que é um critério de resistência, e fazer uma avaliação comparando com o escoamento do material, se eu tenho aí uma segurança, se eu tenho um coeficiente de segurança com relação a essa distribuição das tensões. Como é um componente muito rígido, eu não devo ter para a avaliação dele a necessidade de, por exemplo, aplicar algum critério para rigidez, com relação a deslocamento, ou algum critério com relação à flambagem. Posso talvez fazer um estudo de fadiga, mas nesse nosso caso a gente vai apenas fazer um estudo de uma avaliação das tensões. Tipos de elemento. Claramente não é uma geometria que eu tenho partes que eu posso identificar como barras, onde eu tenho uma dimensão muito maior do que as outras. Isso a gente vai encontrar, por exemplo, em estruturas metálicas. Essa nossa geometria também, ela não tem superfícies, ela não é uma ele não é uma construção formada por chapas de aço, que eu poderia usar uma outra categoria de elemento que a gente chama de casca. Então, a minha escolha, para esse nosso caso, do tipo de elemento, será a utilização de elementos sólidos que eu tenho essas formas aqui. Então, eu vou subdividir aquela geometria através de um gerador de malha em pequenas partes que são os elementos que nós observamos nessa figura aqui. Os nós que eu comentei, eles são pontos que formam esses elementos, então eles ficam nos vértices, e nós temos alguns tipos de elementos, que a gente chama de parabólico, onde, além dos nós nos vértices, eu tenho um nó no meio de cada aresta. Então, esses nós são as posições aonde o software vai calcular os deslocamentos e depois, através de uma interpolação, obter as deformações e tensões. O material que eu vou utilizar será o alumínio, com essa liga, que tem essas propriedades de tensão de escoamento e ruptura. Aqui uma discussão interessante. O nosso braço, quando um usuário pedala, não é? Aplica uma força aqui no pedal, ele pode percorrer diversas posições. Nesse nosso caso, a gente pode utilizar um pouco de conhecimento aqui de estática e de mecânica do sólido para fazer uma previsão de qual seria um caso interessante para que esse nosso pedal nessa posição seja utilizado para a realização da análise estrutural. Se eu pegar esse primeiro caso com ele na vertical, eu vou ter essa força aplicada numa posição do meu pedal, então transferindo a força para o braço, eu vou ter uma compressão e vou ter também um momento gerado pela distância da força até o baricentro do braço. Mas, por exemplo, se eu pegar esse braço nessa posição, considerando ele engastado aqui no ponto de apoio, eu vou ter, de novo, a força, só que agora ela vai ser uma força cortante, mas eu vou ter uma flexão nesse braço, com toda essa distância aqui. E terei também uma torção, já que a minha força está aplicada não no baricentro aqui do braço, mas numa certa posição do pedal, e eu tenho uma distância. Então eu tenho essa condição como sendo talvez mais crítica que essa. Usando então essa estimativa de engenharia, eu vou representar este caso com o pedal na horizontal e aplicar essa força numa posição remota fora do braço. Se necessário, você pode mudar a posição do teu arquivo CAD ou mover ele e estudar isso em diversas posições se necessário. Então, note como é importante
uma avaliação nessas decisões preliminares de como será o seu modelo antes de iniciar o processamento, antes de iniciar a etapa de modelagem, ok? Outras condições também que podemos já planejar. Com relação ao carregamento, eu acabei de comentar, eu tenho uma distância que eu vou aplicar a minha força remotamente, como se o meu pedal estivesse fixado nessa face cilíndrica que eu tenho aqui no nosso braço. Essa distância de 44,5 milímetros e a nossa força de 2.225 newtons. Essas são as nossas únicas condições de carregamento. Com relação ao apoio, eu vou imaginar que o nosso pedal tem um encaixe nessa posição central, com esse furo maior, em que esse encaixe não deixa esse nosso braço se mover na direção radial, é como se eu tivesse um pino rígido nessa posição, mas ele também, por exemplo, não vincula na direção longitudinal aqui a esse nosso furo cilíndrico, ok? Aliás, ele pode se mover nessa direção e na direção tangencial. Okay? A nossa única fixação vai ser na direção radial. Então, ele está livre para rodar. O que vai impedir essa rotação são parafusos que eu introduziria na nossa construção nessas posições, e eu tenho mais um aqui, que eu vou representar, no nosso caso, também no ANSYS, e aí sim, em cada posição dessa, eu farei uma vinculação em XYZ. Eu vou prender o nosso parafuso em todas as direções, mas vou considerar também que ele não vai conseguir absorver os momentos. Ele não tem rigidez suficiente para engastar essa posição. Esse planejamento é conservador para que eu tenha uma maior liberdade nesse meu corpo e tenha, então, assim, uma distribuição de tensões maior para fazer essa avaliação de resistência. Eu vou, então, agora iniciar a utilização no ANSYS, mostrando aqui para vocês. Eu vou, então, parar aqui a nossa apresentação e estamos aqui na nossa tela do Workbench. Mostrando, após a instalação do ANSYS, aqui eu tenho ANSYS 2020 R2, então ele cria uma pasta. Você vai ter uma série de programas instalados. Sempre para começar um modelo, nós iremos abrir o Workbench, que é esse programa que eu estou mostrando, nós retornaremos a ele, e ele vai gerenciar a nossa análise carregando os outros programas que são necessários para a realização dela. O Workbench, então, quando você abrir, ele vai ter esse aspecto, ele tem essa parte branca central que a gente vai começar a colocar as diversas análises que você pode realizar em um certo modelo, e aqui à esquerda você terá os diversos tipos de análise e os diversos módulos que o software vai te fornecer. Então eu vou carregar uma análise estática estrutural, mas nós podemos fazer cálculo de frequências naturais, usando análise modal. Eu posso fazer uma análise de flambagem, buckling, que eu já citei, uma análise térmica, ou eu posso ter uma análise harmônica, que é um tipo de carregamento dinâmico, e também eu tenho os tipos de análise de CFD ou de fluidos. Eu, então, aqui carrego uma análise estática estrutural, arrastando isso com o mouse, ou dando 2 cliques, e eu tenho aqui, então, uma componente para a realização de uma análise estrutural, que é o que faremos, ok? Sempre num modelo em elementos finitos é interessante verificar as unidades. Então, nesse nosso modelo, eu vou trabalhar com unidades métricas, usando para unidade de massa quilo, unidade de dimensão milímetro e unidade de força newtons, ok? Isso é muito importante em todos os modelos em elementos finitos para que a gente não cometa algum erro de introdução de um dado em unidade errada. O ANSYS controla isso muito bem, mas outros softwares,
eles são adimensionais e você precisa ter uma atenção com relação a isto. Eu vou iniciar, então, o nosso pré-processamento carregando a geometria e fazendo uma edição dela. Em Geometry, batendo com o botão direito, eu posso diretamente importar uma geometria. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou abrir aqui o software chamado Space Clean, que é o software de criação e edição de geometria. Com ele, eu vou importar aquele componente que, inclusive, não vai estar num formato ANSYS, ele vai ser um arquivo CAD em formato STEP, e eu vou fazer uma edição antes, então, mostrando o Space Clean. Então, um segundinho até o software abrir. Aqui temos, então, a tela do Space Clean, que é o programa que a ANSYS utiliza, como eu já comentei, para geração e edição de geometria. Eu vou aqui em File, então, abrir em Open a geometria que eu comentei. O Space Clean, ele consegue importar diversos padrões de arquivos CAD. Aqui a gente pode ver o CATIA, arquivos Parasolid, arquivos padrão AIGES, padrão STEP, que é um padrão que eu vou abrir. Ele utiliza também, ele pode utilizar arquivos nativos do Inventor, do SolidWorks, ok? Aqui nós temos SolidWorks, SolidEdge é o nosso antigo Creo, atualmente ele se chama Creo. Então ele é muito rico com relação às possibilidades de importar geometria para que a gente realize a análise no ANSYS. Eu vou aqui colocar All Files e vou importar esse arquivo STEP, que é um padrão de geometria CAD. Com a versão estudantil você vai ter, logicamente, também o Space Clean, e ele também vai permitir a edição e a geração de novas geometrias, como eu vou exemplificar aqui nesse nosso caso. Então ele está importando, finalizando a importação aqui da geometria. Perfeito. Então temos aqui a nossa geometria, onde é uma montagem. Eu tenho essa roda dentada, onde eu prenderia a correia, tenho o eixo central e tenho os dois braços aqui, não é? Minha intenção é realizar uma análise isolando apenas essa geometria aqui desse braço que nós temos nessa posição. Temos, inclusive, a representação aqui dos parafusos. Note também aqui na árvore que eu não tenho os meus componentes como sólidos. Esse símbolo que ele mostra aqui está me indicando que ele carregou um modelo apenas com as superfícies e não com as entidades sólidas. Então, além de separar essa geometria, eu vou corrigir esse erro para poder seguir em frente com essa nossa análise. Então, eu vou clicar nessa superfície e vou em uma ferramenta que o Space Clean possui, em Selection, em que eu consigo, a partir de uma similaridade com relação a essa entidade que eu selecionei, puxar um grupo de uma seleção, fazer uma seleção.
Então, eu posso fazer uma seleção por mesma dimensão, quando é um furo, mas nesse nosso caso, eu vou utilizar aqui por mesma cor. Eu vou separar todos os componentes que têm a mesma cor. Ele já fez a seleção, eu vou clicar com o botão direito e pedir para que ele esconda essa parte, que ele já havia feito a seleção. Vou dar um hide. Quando eu faço isso, eu consigo separar partes que eu não tenho interesse na minha análise. Eu vou selecioná-los com uma janela e deletá-los com o botão Del. Bato de novo com o botão direito e peço para ele mostrar novamente todas as partes que eu tenho nessa nossa geometria. E agora eu vou selecionar esse outro braço que eu não vou utilizar na nossa análise e vou apagá-lo. Então, eu tenho aqui apenas o componente que eu tenho interesse em utilizar para realizar a análise. Volto nessa parte em Structural, onde eu tenho essa árvore, e vou aplicar em Repair uma ferramenta chamada Stitch, ok? Que faz uma operação que é a seguinte: o que eu tenho nessa geometria é que ela está formada com todas as superfícies necessárias, mas elas estão desconectadas, e assim ele não reconhece isso como um componente sólido. A ferramenta Stitch, ela une todas as fronteiras das superfícies e cria esse sólido que a gente necessita para dar continuidade nessa nossa análise. Então, eu posso aqui aceitar esse check verde aqui. E ele, então, automaticamente fez esse reparo. Note que na minha árvore, agora, eu tenho um componente único e ele tem o nosso símbolo de entidade sólida. Eu já poderia seguir em frente, mas identificamos que eu tenho uma certa separação de algumas superfícies desnecessárias. Isso, em algumas situações, pode trazer uma poluição na nossa malha de elementos finitos que será gerada. Então, eu vou passar uma ferramenta chamada Extra Edges, que elimina todas as arestas desnecessárias para a representação da geometria. Então, aqui eu posso intervir e selecionar uma a uma, ou eu posso pedir para que ele execute a correção ou a limpeza da geometria em todas elas. Aqui ele já eliminou a aresta que eu tinha mostrado. Sempre no Space Clean, para sair dos comandos, você usa o ESC. Ele sempre deixa o comando carregado. Essa manipulação de visualização a gente usa no mouse mesmo. Apertando a roda central do mouse, eu posso girar. Segurando o Ctrl e apertando o botão central, onde eu tenho a nossa roda do mouse, eu posso fazer o pan. E girando, eu me aproximo ou me afasto. Então, eu tenho uma grande facilidade de manipulação da visualização aqui no Space Clean. Eu posso fechar o Space Clean sem a necessidade de salvar, porque, como eu disse, quem gerencia a análise é o Workbench e ele já está em Geometry com um check verde nos alertando que ele já tem uma geometria para prosseguir com a nossa simulação. Eu vou deixar a nossa geometria aberta, simplesmente porque um pouco mais avante eu vou fazer uma edição nela para demonstrar novamente uma questão importante das etapas da simulação. Então eu vou minimizar e voltar aqui para o nosso Workbench. Em Engineering Data, eu posso acessar a biblioteca de materiais deste modelo e a biblioteca de materiais do ANSYS. O material padrão é o Structural Steel, o aço estrutural. Mas carregando aqui Engineering Data, eu consigo acessar a biblioteca de materiais do ANSYS. Desculpe, em Data Searches. Aqui eu mostro, então, quando eu cliquei aqui, ele fez uma divisão das telas em 3. Na parte superior, nós temos diversas bibliotecas.
inclusive a biblioteca de uma instituição chamada Granta, que é muito forte com relação à distribuição de propriedades de material. E, no nosso caso, eu vou usar essa General Material, aonde eu tenho os materiais dessa biblioteca nessa janela de frente aqui, central, melhor dizendo, e aonde eu vou escolher essa nossa liga de alumínio. Clicando nesse sinal mais aqui, ele introduz esse símbolo. Eu exportei essa propriedade para a biblioteca do nosso modelo que estamos realizando a análise. Então, eu vou fechar o Data Search, voltamos na biblioteca do modelo, e eu tenho aqui o aço e o alumínio que eu posso utilizar para a nossa simulação. E eu posso também alterar as propriedades que foram importadas. Então, aqui eu vou alterar a unidade para megapascal. E, por exemplo, essa nossa liga de aço tem o escoamento de 400 megapascal, tanto para tração como compressão, e a ruptura de 550. Ok? Então, eu posso editar e alterar. E posso, então, dessa maneira, importar uma propriedade e editar e salvá-la para usar em outras análises. Então, eu posso também criar bibliotecas de propriedades de material. Ok? Então, eu vou fechar aqui o nosso Engineering Data. Temos, então, até agora a geometria, as propriedades do material. Eu vou, então, agora abrir em Model, com 2 cliques, o Mechanical, que é o software onde iremos gerar a malha, introduzir as condições de carregamento e vinculação, que são os apoios, processar a análise e consultar as respostas. Então, de agora em diante, eu não vou mais mudar de software. O mecânico, ele é o software da ANSYS para a realização da grande maioria das análises estruturais. Então, eu estou abrindo aqui o Mechanical. Ele está importando aquela geometria. E temos aqui, então, a nossa geometria que foi trabalhada lá no Space Clean. Os recursos de visualização são parecidos. Eu utilizo o botão central do mouse para virar, para o pan, ou me afastar e me aproximar. Okay? Esta árvore à esquerda contém todos os componentes, todos os comandos que eu vou utilizar no meu modelo. Então, se eu expandir Geometry, eu clicando aqui tenho o acesso à nossa geometria, que é um corpo único sólido, e posso, em Material, alterar o material dela. Então, aqui, ao invés de Structural Steel, nós vamos usar a nossa liga de alumínio. Então, esse nosso braço ele será de alumínio para a realização dessa análise. Ok? Antes, então, de aplicar as condições de carregamento e vinculação, nós vamos nesse componente aqui, chamado Mesh, que é onde eu faço a geração da malha. Então, clicando aqui e indo no menu de contexto, eu tenho todos os comandos que eu posso utilizar nessa parte superior para a geração da malha. Praticamente todos os softwares de elementos finitos têm geradores de malha global, onde você faz um controle das características gerais da malha em cada componente, e tem controles de malha local, porque eu posso fazer um refinamento, por exemplo, de uma malha numa região que eu tenho uma concentração de tensões. Eu posso diminuir o tamanho dos elementos nessa região. O método dos elementos finitos, ele tem como um conceito fundamental a seguinte questão: quanto mais elementos você tiver, melhor serão as respostas. Só que o tempo de processamento pode ser grande e, em algumas situações, até proibitivo. Então, eu preciso ter um bom senso e estudar um certo caso várias vezes para começar a ter um entendimento de como deve ser a malha de elementos que vai representar
essa situação, esse caso, de uma maneira eficiente. Em Mesh aqui, batendo com o botão direito, eu vou pedir aqui um Generate Mesh. Eu não coloquei controle nenhum. Eu estou fazendo uma geração direta, utilizando os padrões de geração de malha do ANSYS. Então, note que ele já fez a divisão. Isso que a gente está vendo aqui na superfície são faces que eu tenho para os meus elementos, ok? Então, ele já fez essa geração da malha. Só que aqui um comentário que eu posso fazer, eu tenho elementos muito distorcidos, não é? E tenho elementos aqui, como nesse furo, muito pequenos, próximo de elementos muito grandes. Então, já passando algumas dicas com relação à malha, isso traz um erro numérico. Então, eu preciso sempre ter uma quantidade de elementos no modelo que faça uma representação global interessante e em partes que eu tenha detalhes geométricos, tentar ter elementos menores e fazer uma transição suave desses elementos menores para os elementos maiores que estarão aqui em regiões mais com volumes maiores do meu corpo, nesse caso sólido, ok? Eu vou aqui fazer uma intervenção então bem simples, que é em sizing, que controla o tamanho dos elementos, em default size, pedir para que ele trabalhe com um tamanho de elemento de 5 milímetros. Como é que eu tomei essa decisão? Eu tenho uma régua aqui, uma escala, se a gente chegar aqui perto com o nosso furo, temos que esse nosso furo aproximadamente tem 10 milímetros. Então eu vou usar uma dimensão de elemento inicialmente nesse nosso teste com 5 milímetros e observar com quantos nós e elementos eu vou ficar aqui. Em que local que eu consigo consultar a quantidade de nós e elementos? Em Mesh, em Statistic, ele nos fornece essa quantidade. Nesta situação eu estou com 20.361 nós e 11.201 elementos. Como eu já comentei, versão estudantil, que a gente pode usar de maneira livre em casa, tinha um limite de 32.000 nós até o final do ano passado, e as novas versões disponíveis no site podem chegar até 160.000 nós, que é um volume de nós e elementos bem mais flexível, que eu consigo representar, então, geometrias bem mais complexas, inclusive do que esta que estamos vendo aqui. Para seguir, então, esse nosso roteiro, esse nosso workshop, eu vou introduzir no tamanho, como eu comentei, 5 milímetros. Então, eu vou ter um tamanho médio de elemento com 5 milímetros. E eu peço novamente, ele perdeu a malha, que ele gere essa nossa malha de elementos. Ele aqui chegou, ele obteve um erro, gerou um modelo estranho, não é? Esse nosso caso demonstra que com 5 milímetros, para esse nosso algoritmo de geração, ele não consegue representar aqui o nosso caso. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou reduzir isso para 3 milímetros, vamos fazer um novo teste. Só consultando, ele está usando malha adaptativa, perfeito. Vou gerar novamente. Ele agora conseguiu gerar, mas com alguns defeitos nessa nossa geometria, não é? Eu vou alterar aqui o nosso algoritmo de geração, eu vou tirar essa malha adaptativa, vou manter por enquanto 3 milímetros e vou processar novamente a nossa geração da malha.
ele novamente forneceu um erro. Vamos tentar aqui intervir, então. Malha, vou retornar com malha adaptativa, mudar essa transição para slow, diminuir um pouco mais o tamanho aqui do elemento agora para 2 milímetros. Vamos ver se isso resolve. Conforme as mudanças de versão do ANSYS, ele agora gerou aqui o modelo. É estranho porque esses nossos elementos, eles não estão com 2 milímetros, né? Eles estão bem maiores. Deixa eu fazer aqui um teste, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um sizing, selecionar o corpo todo, e vou aqui controlar o tamanho do elemento. Vou colocar aqui, vou até utilizar os nossos 5 milímetros iniciais. Vamos ver se isso aqui altera essa situação. Agora ele gerou. Eu colocando, então, um controle de malha para esse corpo com 5 milímetros, nós conseguimos obter, agora temos uma distribuição bem mais homogênea, melhor, para esses nossos elementos, e temos aqui uma quantidade de 24.806 nós, ainda bem baixa. Na nova versão estudantil, vocês vão conseguir gerar com um número muito maior aqui essa malha de elementos. Eu, por enquanto, para esse nosso exercício, vou manter dessa maneira. Um cuidado só na versão estudantil: se superar o limite do software, no caso de vocês, quem instalar a nova versão será 160.000, ele não vai processar a análise. Você vai acabar perdendo a importação da geometria no Mechanical. Então vai ter que voltar no Workbench, importar a geometria de novo e iniciar novamente a geração da malha e a introdução de qualquer outro dado que você tenha incluído aqui, ok? Vamos então agora para Static Structural, aonde eu vou introduzir as vinculações e os carregamentos. Em Display, aqui na aba superior, eu vou pedir para ele esconder a malha de elementos. Então eu vou ficar trabalhando só com a nossa exposição aqui da geometria. Vou mudar o nosso filtro de seleção para face. E vou aqui colocar um carregamento, né, uma força remota. Então eu vou usar um carregamento de força denominado aqui no ANSYS de Remote Force. Ele possibilita que eu selecione uma geometria onde a força será aplicada. Ela inicialmente é introduzida no baricentro dessa geometria, mas eu posso, através dessas coordenadas, mudar a posição dela. Então, nós tínhamos o nosso pedal, onde eu vou aplicar a força, com 44,5 milímetros. Então, eu vou mover essa posição na direção Z negativa. Então, eu tenho coordenada Z, menos 29,5, que se eu, então, incluir menos 44,45, eu vou chegar aqui a menos 73,75. Ele mostra com essa bandeirinha a posição que será aplicada força. Eu vou aplicar não como vetor, mas como componente, e na direção Y, com menos 2.225 newtons. Então, aplicamos aqui o nosso carregamento. Continuando, então, agora, deixa eu minimizar isso aqui para poder ter uma visão melhor aqui da nossa geometria. Eu vou introduzir nessa parte uma vinculação cilíndrica, restringindo só a direção radial. Outra maneira que eu tenho, sempre em Static Structural, ao invés de ir nos menus, você pode clicar na superfície, Insert,
e selecionar o comando que você quer. Então, no caso aqui, eu vou incluir um cylindrical support, que é um comando que você pode utilizar em superfícies cilíndricas, e você determina a direção utilizando um sistema polar de coordenadas que você quer vincular. Então, eu vou deixar a direção radial fixa, mas eu vou liberar a direção axial e a direção tangencial. Então, eu vou permitir que, nessa posição, o meu braço fique livre para rodar. E como eu já comentei, nessas posições, vou começar com essa aqui, nós vamos aplicar a nossa vinculação, que seria dos parafusos. Então, novamente, botão direito, Insert, eu vou aplicar um comando chamado Remote Displacement. Ele faz o seguinte, esse comando, ele cria um nó no baricentro da geometria e liga esse nó a todos os nós da superfície que foram gerados pela minha malha. E este nó mestre, que a gente pode chamar aqui, eu posso vincular todas as translações e rotações. Então eu vou deixar essas translações em todas as direções presas, mas eu vou deixar as rotações livres. Eu vou, no meu entendimento, não engastar essa superfície nessa posição. Ela vai estar livre, ela não vai ter rigidez para ser presa com relação a rotações. Eu vou deixar ela livre aqui. O furo, se quiser ovalizar, ele vai conseguir a partir desse meu behavior deformable. Eu agora preciso reproduzir, então, esse mesmo comando em todas essas posições. Então, eu seleciono, de novo, seleciono a superfície, defino os graus de liberdade que eu terei aqui, ok? E assim, em cada uma dessas posições, eu vou definindo esses meus comandos de vinculação. Perfeito. Temos mais este aqui. Essa caixa que eu não comentei, mas essa caixa que aparece toda vez que eu introduzo um comando, é onde você entra com os dados, as informações relativas a um certo comando que você incluiu aqui na árvore. Sem esquecer, eu tenho aqui atrás também, nesse braço, um outro furo, em que aqui eu vou selecionar essas 3 superfícies. E vou introduzir também a mesma condição. Perfeito? Muito bem. Vamos fazer aqui um checklist, então. Temos as vinculações, a força, as propriedades do material, geramos a malha de elementos finitos. Eu tenho todos os dados necessários para um modelo para análise. Eu vou então aqui em Solution, com o botão direito, executar o Solve. O programa aqui faz o seguinte, ele processa muito rapidamente, mas fazendo aqui um breve comentário com a teoria da análise por elementos finitos. Ele está processando a análise ainda, por isso que ele não mostrou. Agora ele terminou. Eu achei que já tinha terminado. O que o software de elementos finitos faz? Ele gera o que a gente chama de uma matriz de elemento, ele gera a matriz do elemento, para cada um desses elementos que vocês veem aqui. Ele gera depois, então, uma matriz global de todo o nosso modelo. Ele vai ter, então, as condições de vinculação, as condições de carregamento. Ele simplesmente resolve um sistema de equações em que as forças são iguais ao K, que é a rigidez ou a matriz de rigidez global da estrutura,
vezes os deslocamentos. É como se eu tivesse aqui uma solução de um problema elástico, não é? Ele faz uma relação entre força e deslocamento. Feito isso, ele obtém, depois nessa solução, que ele acabou de executar, os deslocamentos, como resposta inicial, as reações, e derivado dos deslocamentos, teremos as deformações e tensões. Eu agora, então, tive sucesso no meu processamento, vou colocar aqui em solution uma resposta de tensão, stress, de tensões de von Mises, uma tensão equivalente de von Mises, botão direito, insert, uma deformação total, e podemos, por exemplo, puxar aqui só como um exemplo aqui, uma resposta de reação, no nosso caso aqui, para esse furo nessa posição aqui. Então eu simplesmente posso, eu tenho um recurso no ANSYS, que é clicar nesse componente, segurar e arrastar para solution. Ele criou aqui essa resposta de reação. Eu peço para ele, com o botão direito, fazer um evaluate all results, ele atualiza essas respostas, e a gente pode, então, começar avaliando aqui a resposta de deformação. Então, a deformação, subindo aqui um pouquinho, que eu vejo aqui, eu posso pedir, por exemplo, para que ele esconda a malha. Então, eu tenho essa distribuição de curvas de isodeformação pintadas sobre a superfície, e posso aqui nesse player fazer uma animação. A deformação nos modelos em elementos finitos sempre tem uma escala, ela é amplificada, porque se a gente for ver aqui o valor máximo, ele é de 0,86 milímetros, talvez eu não conseguisse nem identificar visualmente. Então é uma tradição já nesses softwares eu amplificar a deformação para conseguir observá-la, não é? E fazer as minhas conclusões de engenharia aqui, ok? Então a gente consegue notar a flexão que eu havia comentado e que essa parte roda também em função da torção. Nosso deslocamento é bem baixo, menor que 1 milímetro, já que esse nosso corpo é muito rígido. Vamos agora para tensões de von Mises. Então nós temos aqui a distribuição. Eu tenho aqui valores maiores. Tenho no decorrer do braço valores que vão diminuindo de 150 para 100 megapascal, e nessas posições aqui do meu corpo eu tenho tensões muito baixas, não é? Eu tenho, e nessa cor azul, porque eu tenho na posição que eu tenho várias vinculações, e todas as tensões elas vão acabar sendo transferidas para essa região aqui do meu corpo, ok? É como se eu tivesse uma barra engastada. Para encontrar o valor máximo, eu tenho aqui um recurso que é essa bandeira, maximum, e ele me aponta onde, então, eu estou encontrando esse valor máximo na nossa escala, que é de 153 megapascal, ok? Ele ocorre nessa região que nós temos aqui, ok? Muito bem. Se eu alterar essa malha, gerar uma nova malha, ele altera essas respostas, porque ela é função de um cálculo aproximado, que é o meu método dos elementos finitos, ok? Mostrando agora uma outra informação importante para vocês com relação às etapas da análise, voltando aqui na nossa apresentação, quando eu tenho, então, aqui, a gente passou, vocês terão esse workshop com todas essas etapas, como eu demonstrei aqui, mas o que eu ia comentar é, quando nós temos a necessidade de realizar uma alteração no modelo, seja com relação a criar uma nova malha, alterar a geometria, modificar propriedades de material, alterar carregamentos, eu acabo retornando para a etapa de pré-processamento. Então eu tenho que novamente processar o cálculo das respostas para poder ter acesso a elas. Então essa é uma característica
da simulação usando software de elementos finitos. Eu tenho sempre que, num processo interativo, se eu altero o modelo, passar por essas etapas de solução no solver e, novamente, obter as respostas, não é? Eu não tenho as respostas em tempo real em um software de elementos finitos, ok? Como é que eu faço isso, então? Eu vou aqui minimizar o mechanical. Se não estivesse aberto, por exemplo, eu poderia abrir o Space Clean. E eu vou interferir aqui na geometria fazendo uma modificação nela. Eu tenho aqui alguns rebaixos nessa posição que eu vou tentar eliminar, ok? Então eu vou fazer aqui uma intervenção no Space Clean, retirando esses rebaixos que eu tenho nessa posição. Então eu vou fazer aqui a seleção dessas superfícies. Deixa eu retirar essa aqui. Então eu selecionei essas superfícies e em Design, com a ferramenta Fill, eu consigo então fechar isso aqui, ok? Eu vou introduzir só naquela outra parte um raio de concordância aqui, bem pequeno, para a gente não ficar aqui com um canto vivo. Então eu cliquei nessa aresta e com o comando Pull, eu posso criar um arredondamento aqui. Vou criar aqui com 0,5 milímetros. Então, eu retirei aquele rebaixo e introduzi esse fillet com 0,5 milímetros. Então, eu fiz uma alteração na geometria. Quando isso é feito no Workbench, você tem a necessidade de pedir que ele atualize o projeto nesse Refresh Project. Ele vai, então, importar essa modificação da geometria, atualizar o modelo no Mechanical. Então, ele está executando isso aqui. Eu pedi para ele fazer isso. E se eu volto no Mechanical, eu tenho aqui a nossa geometria modificada. Ele não perdeu propriedade do material, ele perdeu a malha, ok? Porque eu fiz essa alteração. Então, eu vou pedir para ele novamente gerar a malha de elementos. Em algumas situações, dependendo aonde você tem aplicado carregamento e vinculação, ele também pode perder. Então, você vai ter que atualizar essas geometrias nesses comandos. Feito isso, então, fiz a alteração no meu modelo. Como eu disse, eu tenho que processar novamente a análise. Então, seguindo todos aqueles passos, ele está montando o modelo matemático, não é? Que é transferindo as forças para os graus de liberdade, as vinculações, montando a matriz de rigidez de cada elemento, de todo o modelo, e obtendo depois, na solução das equações, as respostas. Nós temos uma nova resposta de deslocamento, que não sofreu grande alteração, como era de se esperar, 0,86 milímetros, mas a nossa tensão aqui, ela sofreu uma pequena alteração de 0,55, não muito, porque a gente acaba, nesse nosso caso, estamos trabalhando com uma malha um pouco grosseira. Se tivéssemos uma malha mais refinada, provavelmente a mudança nesses valores poderia ser maior. Mas aqui o nosso objetivo é forçar esse conceito, não é? Reforçar esse conceito e mostrar essa modificação. Eu não comentei sobre a resposta de reação, então para a gente finalizar a nossa apresentação, ele fornece num ponto de apoio as componentes nos 3 eixos e uma resultante. Você, por exemplo, com esse valor de resultante aqui, nós temos 4.228,5 newtons, pode, através dessa reação, fazer o dimensionamento do parafuso que vai aqui, correto? Então, às vezes, reações são úteis para você
dimensionar algum componente como um componente de ligação, que é esse aqui que eu citei. Ok? Muito bem. Voltando aqui na nossa apresentação, espero que tenha ficado clara a nossa distinção das etapas da análise. Esses conceitos são muito importantes na utilização dos softwares de elementos finitos, e convido a vocês novamente a instalar a versão estudantil, e terão acesso, então, a todo esse material dessa demonstração para que vocês possam reproduzir. Caso tenham alguma dúvida, eu estou, então, aqui disponível para que vocês, então, façam qualquer tipo de pergunta com relação ao modelo ou com relação aqui à simulação, ok? Eu vou, então, parar o compartilhamento. Legal, professor José, muito bom. Tem aqui essa questão do ANSYS que o senhor falou, muito interessante mesmo, né? Porque dá para a gente fazer um trabalho com os nossos alunos, inclusive, né? 160 mil nós realmente já aumentou assim consideravelmente, né? Muito bom, isso daí eu não estava sabendo, Sim. mas Sim. certamente vai ser muito útil. Tem uma pergunta aqui vou colocar aqui no chat, do Lucas. Se o senhor pode comentar um pouco sobre as diferenças entre o Space Clam e o Design Modeler. O Design Modeler foi um software da ANSYS antecessor ao Space Clam. Então, ele era um software, trabalhava muito parecido com o SolidWorks, que é um software CAD, não é? Em que você tem as features, não é? As entidades, e você vai manipulando isso na construção do modelo. Mas ele era muito difícil de utilizar. O Space Clam é muito melhor. Então, ele ainda se mantém vivo, porque temos uma grande família de usuários que ainda utilizam o Design Modeler, mas a tendência dele é ser descontinuado. Ele vai ser substituído pelo Space Clam. O Space Clam é muito melhor. Acho que vocês viram com as breves operações que eu fiz aqui, a simplicidade que ele tem para você trabalhar, e quando você pega o conceito de como ele funciona, não é? Ele é um software de modelagem direta, não é? Ele é muito interessante. Ele realmente é bem melhor do que o Design Modeler para geração e edição de geometria, tá? Essa é a questão. O Design Modeler é o CAD anterior a ele e vai ser descontinuado nas próximas gerações do ANSYS. Certo. Eu tenho uma pergunta também. Você considerou a tensão de escoamento, se eu não me engano, 400 megapascal, né? Uhum. Então, aí vamos supor que na análise a tensão em algum ponto ali do elemento foi maior. Aí o programa faz essa indicação ali, ele indica a falha, ou indica que ali passou da zona ali elástica, foi para a zona plástica, como que funciona? Eu consultei direto a tensão de von Mises, mas você pode consultar um critério de resistência que ele vai consultar essa tensão de escoamento e aí ele vai pintar com cores o que está superando o teu limite e o que não está superando. Então, você consegue ter essa representação que você está sugerindo, que é diretamente já mostrar alguma região ou algum ponto que superou esse valor. E você pode colocar um coeficiente de segurança. Então, você vai ter uma tensão admissível, na realidade, ao invés do escoamento. Aí fica mais útil ainda, tá? Ele tem nos resultados, essa ferramenta também. Certo. O Paulo Henrique está perguntando se tem um sorteio grátis no final. Do ANSYS? Um sorteio de curso grátis, né? Ele tá falando. Isso a gente vai ter que falar lá com a Bianca e o pessoal do acadêmico. É uma boa ideia, Miguel. Boa ideia, né? Pois é. Aí tem uma pergunta do Miguel. Como validar os resultados obtidos, como provar que esses resultados simulados estão convergindo para os resultados reais? Sim, pergunta interessante. Existem diversas metodologias. Uma delas é o que a gente chama de teste de convergência, que é o seguinte: você tinha lá uma tensão próxima de 150 megapascal numa região que eu identifiquei. Eu posso, usando uma ferramenta do gerador de malha, diminuir o tamanho dos elementos de 5 para 2,5 milímetros, por exemplo, naquela região.
Eu vou processar a análise novamente e você vai notar que vai existir uma modificação da tensão. Ela tem uma tendência de aumentar. Vamos dizer que ela foi para 170 megapascal. Então, do modelo com uma malha de 5 com 2,5, eu tenho os valores e tenho o erro, a diferença entre essas duas respostas. Eu tenho uma meta que normalmente a indústria utiliza, que é ter um erro de uma malha para outra de aproximadamente 5%, ou menor que 5%. Então, o que eu faço? Eu vou reduzindo o tamanho dos elementos nessa posição, fazendo essa diferença, essa contabilização do erro, e quando eu vou atingir essa meta de 5%, eu posso aceitar essa resposta. Então, vamos dizer que nesse nosso modelo, a resposta correta seria, correta não, mas numericamente aceitável, seria de 180 megapascal, por exemplo. Essa é uma maneira usando apenas o software de elementos finitos. Mas é lógico que existem outras, como você ter uma análise experimental, fazer comparações com modelos físicos reais. Assim, essa questão é bastante divulgada na internet, e mesmo no site da I3S você encontra informações na nossa biblioteca virtual. Mas, assim, uma que eu posso já adiantar é o teste de convergência, que é ir reduzindo o tamanho dos elementos e observar a convergência dessa resposta. Chega uma hora que ela começa a mudar muito pouco, e aí você pode assumir esse valor como sendo o da sua análise para prosseguir com o seu projeto. Ok, mais uma pergunta do Pedro Lucena. Há alguma restrição de uso quanto à malha que é gerada automaticamente? Alguma geometria em que não é interessante? O ANSYS ele tem um algoritmo de geração que você sempre vai fazer alguns controles e ele vai fazer essa geração automática. Existem outros softwares de elementos finitos que são diferentes, eles são softwares em que você faz uma malha mapeada. Então você vai face por face contando como você quer os elementos e vai construindo essa malha, né? O ANSYS basicamente usa essa geração automática e recursos de controle local, tá? Mas assim, não, atualmente é muito usada essa malha com geração automática. Você não vai ter geometrias que não são adequadas para isso. Certo. Mais uma pergunta. Existe um modo simples de tratar concentração de tensão em engastes? Um jeito simples, é natural que exista concentração de tensão no engaste, não é? A gente chama isso em elementos finitos de singularidade. Quando você tem uma região muito rígida, como ele está citando no engaste, o que ele deve estar comentando é sobre essa singularidade. Se você for fazer o teste de convergência, a tensão tende a aumentar sempre, não é? Você tem que entender que isso é uma questão do método numérico e não aceitar essas respostas. Se você identifica que é uma singularidade, como no engaste, numa região que você tem um canto vivo, uma maneira é essa, ou você pode introduzir os dados da propriedade do material com relação a um modelo de plastificação e rodar o modelo considerando não linearidade e ele plastificando. Aí essa concentração vai desaparecer, porque a tendência vai ser sempre ele ficar no patamar do escoamento, correto? E ter grandes deformações. A outra é você eliminar isso, tentar pensar numa condição de apoio que não seja tão rígida, ok? Ou alterar a geometria, se ela tem algum canto vivo, algo que gere essa singularidade. Então, na nossa pós-graduação, a gente dá essas dicas, eu tentei fazer um resumo, mas são algumas situações que você pode tentar aplicar para conviver com ela. Mas é algo que sempre vai existir nos modelos em elementos finitos e é importante e natural que você passe a se acostumar com elas, ok? Uma tensão num ponto de singularidade não é uma tensão que você vai usar num dimensionamento. Você sabe que aquilo é uma singularidade e que é um problema numérico que ocorre nesses modelos, tá? Essa é a ideia. Certo. Outra dúvida minha aqui, né? O senhor falou que o software também é usado para simular, né, modelar a propagação de trinco, utilizando a mecânica da fratura.
como é que está a utilização do ANSYS em relação a elementos coesivos? Tem esses módulos implementados para uso, por exemplo, com adesivo estrutural? Já existe tudo isso implementado no ANSYS? Boa pergunta, eu não tenho essa informação para você não diretamente, mas aí depois a gente faz uma consulta, me manda ela, Certo. que eu vou considerar eu não... Essa parte, ela vem evoluindo muito rapidamente. Então, por exemplo, você tem recursos atuais da versão 2021 R1, que eu sei que teve bastante implementação nessa área de mecânica da fratura. Então, aí, fazendo essa consulta, eu consigo te responder, mas assim, diretamente, eu não sei se ele tem esses recursos ainda, tá? Tá bom, professor. Ok, as perguntas aqui no chat foram todas respondidas. Então, quero, em nome aqui da organização do evento e da engenharia também aqui, da UFRJ, né, da engenharia mecânica, especialmente, agradecer mais uma vez aí a E3S, ao senhor, por ofertar para a gente aqui esse mini curso, né, essas informações a respeito de programa de elemento finito, que é algo assim essencial para a nossa formação, né. Então, muito obrigado, professor, sempre que possível, que a gente possa ter outras oportunidades, né, para ter esses mini cursos, essas palestras, que para a gente agrega muito para os nossos alunos também. Então, obrigado, senhor, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Um grande prazer, tá? Um abraço. Ok, um abraço. Grato a todos aí pela presença. Amanhã a gente continua nossa primeira semana de engenharia mecânica.